Graça e paz, irmãos. Denis aqui. Você está no canal Chamado para a Geração e hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, que é como desacelerar em meio a uma cultura de pressa e urgência. Nos dias atuais, nós vivemos essa cultura de pressa e urgência, principalmente nós que moramos em grandes cidades ou que moramos em capitais, né? E eu acho que quase todos os lugares estão assim, né? Parece que é uma cultura dos nossos dias, essa coisa da pressa, da urgência, né? Todo mundo está correndo, todo mundo está acelerado, né? E diante disso, muitos de nós já têm percebido que precisa desacelerar, né? Então nesse vídeo eu quero falar sobre esse assunto. Então fique atento, fique ligado, abra o seu coração, pegue o seu caderno, anote, porque nessa devocional eu vou falar sobre 4 princípios. Hoje no primeiro dia eu vou falar sobre o primeiro e nos próximos vídeos eu vou falar sobre mais 3, ok? Então, parece que nos dias atuais, essa é a pergunta, né? Acredito que muitos de nós estão buscando. Como desacelerar? Parece que tudo ao nosso redor nos impulsiona a correr. Parece que tudo ao nosso redor nos dá aquela sensação de que existe uma urgência e que se nós não corrermos, parece que algo vai ficar para trás e nós vamos ficar para trás, né? A nossa cultura está muito ligada à produtividade, né? A TV, as redes sociais, enfim, tudo ao nosso redor nos chama muito mais a correr do que a andar. Então, quando alguém nos cumprimenta, por exemplo, aqui em São Paulo, né, você vai perceber que a pergunta é assim: e aí, tá na correria? Ah, tô na correria. Né? E se você não falar que tá na correria, parece que tem algo estranho, né? Nós mesmos nos sentimos assim meio culpados, né? Poxa, eu não tô na correria, eu tô de boa, por quê? Né? Será que eu tô esquecendo de fazer alguma coisa? Né? Então, parece que tudo nos leva a correr. Então, nesse devocional, eu vou falar algumas verdades aqui, alguns princípios meio que esquecidos, né, nos dias de hoje, que pode nos ajudar a encontrar uma forma de desacelerar em meio ao caos e vivermos o nosso propósito. O texto base que nós vamos ler é um texto bem conhecido de vocês, que é o texto que fala sobre Marta e Maria, que está em Lucas, no capítulo 10, de 38 a 42. Diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, o qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir sozinha? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, diante disso, a gente percebe ali que Jesus está trazendo um princípio, né? Nos ensinando um princípio. Deus não tem pressa, né? Deus não tem pressa. Ele opera de acordo com o seu propósito e como ele é soberano, ao longo da história, ele não perde o controle daquilo que acontece na nossa vida e daquilo que acontece no mundo, né? Nós vemos ali em Gênesis, no capítulo 17, Deus falando para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Né? Você não vê a palavra de Deus dizendo: Abraão, corre na minha presença. Né? Você vê a Bíblia elogiando pessoas que andaram com Deus. Né? O que significa andar com Deus? É você estar no ritmo de Deus, né? Você nem correr, né, e nem andar devagar demais. Você caminhar com Deus e viver o propósito que Ele tem na sua vida. Amém? Então o primeiro princípio que eu queria trazer é: Deus não tem pressa, ok? Ele tem um propósito, né? E mediante isso, nós vemos a palavra de Deus em Efésios 5, de 15 a 17, que fala assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas procurai entender qual seja a vontade do Senhor. Então, Deus não quer que a gente nem corra e nem ande devagar demais, né? Eu não estou aqui para defender que nós devemos também nos acomodar. Esse seria um outro extremo bastante perigoso, né? A palavra nos exorta que nós devemos viver com equilíbrio, né? Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E aqui Paulo exorta aos Efésios que eles administrem bem o tempo, né? Remindo o tempo,
porque os dias são maus. Então nós precisamos administrar bem o tempo. E o que é administrar bem o tempo? A Carol Basso, por exemplo, num dos seus vídeos, ela diz que administrar bem o tempo é usar o nosso tempo para a glória do Senhor. É usar o nosso tempo para cumprir o propósito do Senhor na nossa vida. Amém? Então, analisando essa passagem, nós percebemos que essa verdade ela se manifesta de uma forma muito clara. Enquanto Marta estava ansiosa, correndo de um lado para o outro, Maria escolheu a boa parte, que era assentar-se aos pés de Jesus e ouvir a sua palavra. Como é que você está, como é que nós estamos nos dias de hoje? Nós estamos correndo de um lado para o outro ou nós estamos todos os dias assentando aos pés de Jesus e ouvindo a sua palavra? Aqui a gente aprende, o princípio de priorizar o relacionamento. Priorizar o relacionamento. Deus não tem pressa, Deus quer relacionamento. Amém? Então, eu vou dar alguns exemplos bíblicos aqui para embasar que Deus não tem pressa. Nós podemos ver isso aí examinando as Escrituras em vários exemplos, que contradiz a ideia da pressa. Antes disso, eu me lembro que muitos de nós já devem ter ouvido muitas vezes: Deus tem pressa em te usar, Deus tem pressa na sua vida, Deus tem pressa em te enviar para o chamado que Ele tem na sua vida. E aí, vamos olhar o chamado de alguns homens de Deus na Bíblia e o envio de alguns homens de Deus na Bíblia, o quanto demorou para que eles pudessem se engajar naquilo que era o propósito de Deus. José tinha 17 anos quando quando Deus deu aquele sonho para ele. E só depois de 13 anos que Deus o colocou como governador do Egito. Passou por todo um processo, com altos e baixos, injustiças e muitas coisas que o prepararam para que ele pudesse estar ali vivendo o propósito de Deus na vida dele. Moisés é um outro exemplo. Ele aguardou 40 anos no deserto. Depois que ele foge ali do Egito, ele fica 40 anos no deserto, até que Deus o envia para libertar o povo do Egito. Então, do mesmo lugar, ali de onde José havia vivido. Depois, a gente vê a vida de Samuel, por exemplo, a vida de Davi. Depois que Samuel unge Davi, Davi tinha 15 anos, quando ele é ungido rei, e só depois de mais 15 anos que Deus o coloca como o rei ali de Israel. Então a gente poderia falar de vários homens de Deus na Bíblia. A gente poderia falar sobre, por exemplo, João Batista, que ficou 30 anos morando no deserto, se consagrando e se preparando até que ele pudesse ser o precursor do ministério de Jesus. O próprio Jesus também espera 30 anos antes de se manifestar publicamente e começar o seu ministério. Tem até uma passagem que mostra que ele vai e fica 40 dias no deserto, e quando ele termina esse período de jejum, Deus fala: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. E só a partir daí Jesus começa a viver o ministério público. Então, a partir do momento que ele entende que é filho, que Deus revela que ele é filho, claro que ele sabia que ele era filho, mas para que nós pudéssemos aprender, somente no momento em que Deus revela a filiação de Jesus, que então Jesus começa o ministério dele. E não é diferente conosco. Primeiro, nós vamos até o Senhor, Deus nos chama, vinde a mim. Então nós nascemos de novo, Deus nos aceita como filhos, e depois Deus diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Então, Deus nos envia então para viver o nosso propósito. O chamado, Deus nos chama para Ele, para que nós possamos ser restaurados e ter um relacionamento. Depois Deus nos envia. E esse relacionamento continua. Então, o relacionamento é muito importante. Eu tenho mais para falar sobre isso, mas eu quero hoje, nesse primeiro vídeo, e aí nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais sobre essa questão do propósito e do chamado de Deus na nossa vida. Mas como desacelerar então, para que nós possamos viver a cultura do reino de Deus, de relacionamento, e não a cultura do mundo que nos impõe a pressa? Então, o primeiro princípio, e eu quero hoje desafiar você a colocar em prática esse princípio, nessa devocional de hoje, priorize momentos de oração, meditação na palavra de Deus e comunhão com Deus diariamente. A oração padrão que Jesus nos ensinou fala: o pão nosso de cada dia, que mostra que Jesus estava ensinando que o relacionamento com Deus é diário, ok? A devocional, o relacionamento com Deus não é só de domingo, não é só de vez em quando, não é só quando tem célula, não. O relacionamento com Deus
é diária, né? E nós precisamos fazer o nosso culto pessoal a Deus. O que é a devocional? É um culto pessoal, né? Aquele momento que você adora, aquele momento que você confessa, aquele momento que você agradece, que você faz petições, que você intercede, né? Que você lê a palavra de Deus buscando orientação para a sua vida, né? Para que você possa fazer a vontade de Deus e você ouve o Senhor ali naquele momento de leitura e busca da palavra de Deus. Existem outros princípios, né? Outras práticas espirituais como o jejum, a meditação bíblica, né? Mas hoje eu quero me ater a esse desafio. Comece ou recomece a sua devocional, ok? E a partir daí, foque muito mais no relacionamento do que no serviço. Claro que Deus nos chamou para fazer muitas coisas, Deus nos chamou para uma missão, Deus nos chamou para um trabalho nesse mundo, né, de ir e fazer discípulos de todas as nações, mas o relacionamento vem antes do propósito. O relacionamento vem antes do serviço. Primeiro nós vamos até o Senhor na devocional, conversamos com Deus, ouvimos o Senhor e depois, no nosso dia a dia, nós vamos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Então, pelo menos, o desafio de hoje é: dedique pelo menos, no mínimo, 15 minutos por dia para fazer a sua devocional. Amém? E aí aproveita e coloca aqui nos comentários, você tem conseguido fazer a tua devocional todos os dias? Quais são as suas dificuldades? Quais são as coisas que você pode compartilhar, que pode edificar outros aqui? Compartilha comigo, compartilha aqui com a comunidade, ok? Deus abençoe e até o próximo vídeo.